Você sabe que eu já sou geminiano, então eu já tô me perdendo um pouco no que eu tava falando. Eu ainda pretendo estar na televisão fazendo um personagem que não seja LGBT. Minha terapeuta até hoje, né, tá trabalhando com isso. Olá, tudo bem? Eu sou Silvério Pereira e nesse momento a gente vai entrevistar a Mari. Seja muito bem-vindo porque tá começando Silver Show. Silvério Pereira aqui no Na Palma da Mari. Fiquei muito feliz que os meus outros convidados não se sintam ofendidos. Veja bem, eu amo todos vocês e a gente sempre fica muito feliz. Mas é impressionante, Silvério. A gente falou seu nome e aí todas as pessoas que eu conversei e eu disse, vou entrevistar o Silvério. Eu amo ele é maravilhoso. Ai, que maravilha saber disso. Sério, obrigada pela presença. Obrigado. E obrigado a todo mundo que ajudou no meu currículo, tá? Maravilhoso. A gente tem uma dinâmica aqui no começo, que é pra gente se conhecer um pouco mais. A Isa aqui, nossa produtora. Quem assistiu Na Palma da Mari já conhece o nome da Isa. Ela vai fazer 4 perguntas e a gente vai responder e ver se a gente tem a mesma cabeça pra começar. Vamos lá, Isa. Tá bom. Primeira. O que você faria de diferente na rotina se o dia tivesse 28 horas? O que você faria de diferente na rotina se o dia tivesse 28 horas? Foi. Vai. 1, 2, 3 e mostra. Não! Não acredito! Não, porque nas 24 horas eu não faço. Então, se tivesse 28, eu colocaria a academia lá, né? Não é que você faz e quer fazer mais. Não, eu só colocaria ela num espaço que tá faltando. Nossa, eu dormiria mais com toda a absoluta certeza. Mas peraí, você não tá conseguindo manter essa rotina de exercício, não? Me conta. Não tô conseguindo. Tá bem difícil ultimamente. Assim, muito trabalho, muita correria. E como eu moro em Fortaleza, né, Mari? Então, assim, moro em Fortaleza, trabalho muito mais aqui na região sudeste. Então, assim, tem um lugar pra... Eu sou mais do CrossFit. Então, assim, CrossFit é aquela coisa assim, tem que ter um lugarzinho seu. É a sua casinha, o seu lugar de treinar, né? A sua turma. Então, assim, pra mim é muito difícil me acostumar treinando em outros lugares. Aí eu vou ficar perdendo a rotina. E aí sente falta? Muita falta, sinto muita falta. Nossa, é horrível ficar sem exercício, né? É muito ruim. Tá, tudo bem, entendi. Talvez seria a minha segunda resposta. Então a gente tá... Mas dormir também, vai, poxa. Olha, eu vou te falar que eu durmo bem. É? Eu tenho essa coisa regrada de que tem que dormir 8 horas. Então, mesmo que eu vá... Eu sou uma figura, por exemplo, que dorme 3, 4 horas da manhã, assim, é o meu horário de dormir. Portanto, não me peça pra fazer nada de manhã, pelo amor de Deus. Eu não vou existir de manhã antes das 11, não vai, porque eu vou dormir umas 3, 4 horas da manhã, que é o horário que eu mais produzo, é o horário que eu estudo, é o horário que eu decoro texto, que eu crio os meus personagens. Então, esse é o meu horário de criatividade, sabe? Então, assim, aí depois que eu vou dormir, eu calculo. Então, tô dormindo 3 horas, eu conto 8 horas, então só vou acordar a tal momento. E se tiver que acordar cedo, então pra você é... Um tormento. Acordar cedo pra mim é terrível. E quando tem que gravar cedo? Não, aí eu vou gravar, obviamente, assim, mas aí eu tento me esforçar pra dormir o mais cedo antes também, pra cumprir as 8 horas por uma questão assim de saúde mesmo. Gente, ele é todo certinho com as 8 horas. Sou certinho, porque essa coisa também de ser ator, cantor, agora apresentador, tem que estar com a voz tranquila, então assim, 8 horas de sono é regrado, é necessário, é regra. Nossa, inspiração pra gente. Vamos lá, Isa, próxima. O que mais te deixa com vergonha? Tá, vai. Contar piada. Detesto, não suporto. Eu coloquei cair e tropeçar em público, acontece bastante, então é uma vergonha que eu passo bastante. Mas contar piada não é... Detesto. Você. Ainda mais todo mundo que fala essa coisa assim, você é cearense é do humor, cearense é irreverente, conta uma piada, diz, vai se lascar. Não sei contar piada. Mas e fazer humor? Eu gosto de fazer humor, mas aí tem isso, assim, as pessoas acham, peraí, se você é ator, aí a pessoa fala assim, então chora aí. Sabe, então, você não chega pra um dentista, sabe, você é dentista, então faz a minha obturação agora. Sabe, não é assim que a coisa acontece, tem um tratamento, tem um cuidado, tem uma preparação pra isso, né? Apresentador, então me entrevista agora. Sabe, você tem um tempo pra você estudar também sobre a pessoa, né? Sobre o que você vai falar. Então, o ator é do mesmo jeito, o humorista também do mesmo jeito. Então, assim, fazer humor é diferente por conta disso. Eu me sinto bem fazendo humor, fazendo drama, mas eu tenho que ter um momento de estudo pra saber quais são os artifícios que eu vou usar pra utilizar na graça. Você acha mais difícil fazer o público rir ou se emocionar? Eu acho que é mais difícil fazer rir. Porque eu acho que o riso
tem que te tirar um pouco do cotidiano. A gente já tem uma vida muito atribulada, muito cheia de drama na vida toda, né? Assim, o dia inteiro a gente já tá cheio de drama pra resolver. Então, assim, acessar esse sentimento por conta de que ele tá muito mais próximo da gente por conta de uma série de responsabilidades, acessar esse sentimento pra mim me parece mais raso. Agora, a comédia, fazer eu rir é ir um pouco mais profundo. Então, eu acho que isso dá um pouco mais de dificuldade pra gente. Vamos lá, Isa, próxima. Você é do tipo que sempre responde as mensagens ou deixa todos no vácuo? Sempre. Sério? Ai, eu vou odiar ser seu amigo. Eu tenho pra mim, não fala isso que eu fico triste, tá? Você vai querer ser meu amigo sim. Eu tenho pra mim que se a mensagem no WhatsApp desapareceu do meu campo de vista, ela nunca mais será respondida. Mas não é nada pessoal, é porque eu realmente tenho essa questão de, cara, eu esqueço. Eu sou o contrário. Eu não consigo. Enquanto eu não ler a mensagem, eu fico indignado. Eu não consigo me concentrar em absolutamente nada. Sério? Eu tenho que ver. Não tem um pontinho pra ler no meu WhatsApp. Nenhum. Todas as mensagens foram lindas. Eu posso não responder alguém, eu posso não responder alguém. Mas que eu li, eu li. Ah, é? Eu tenho uma coisa com ler também, mas eu acho que é pra tirar a notificação. Porque eu tenho uma coisa com notificação, eu preciso estar zerada. Mas responder aí já é um segundo Não, trabalho. eu geralmente respondo. Inclusive, assim, o pessoal de assessoria me adora, porque mandou, eu respondo assim imediatamente logo. Eu não gosto de perder tempo. Se for pra fazer vídeo, áudio, se eu tiver o tempo, eu já faço na mesma hora. Sério? E tem essa coisa também agora de você escrever, por exemplo, no celular, ligando as letras, né? Eu não sei fazer isso. Então, pra mim, é de uma agilidade. A pessoa faz a pergunta, em 10 minutos eu já respondi tudo. Mas você gosta de conversar no WhatsApp ou você é daquele que fala assim, gente, vamos se encontrar? Porque às vezes também não dá, né? Mas Não, conversar no WhatsApp eu não gosto muito, não. é só pra resolver coisa. Só pra responder. E você, qual o perfil de Silvério Pereira no WhatsApp? Você manda figurinha, você manda mensagem isso- de bom dia? Sou cheio de figurinha, gente. Cheio de figurinha engraçada. Proibidas? Muitas proibidas, obviamente. Eu sou daqueles que manda foto no banheiro, sentado no vaso pros amigos. Hoje mesmo eu mandei uma, gente. Ah, é? Pra quem? Mandei para meus amigos íntimos. Ah. Mas, inclusive, e eu mesmo já faço o zoom logo, porque eu sei que eles vão fazer depois. Aí eu mando a foto e eu já mando o zoom da parte. Quer dizer, eu já sei que vocês vão fazer zoom, então eu já tô mandando. Já facilita o trabalho, olha eu que faço. coisa. Quem é a pessoa mais famosa que você tem no seu WhatsApp e que você conversa assim, que é divertido de conversar no WhatsApp? Olha, mais famosa... a gente não conversa muito porque eu sou tímido com ela, assim. Mas quando eu puxo o assunto, ela responde e a gente troca umas ideias. É a Xuxa. Gente, eu tenho o WhatsApp da Xuxa. A pessoa sabe que venceu na vida quando aparece lá a fotinha da cachorrinha. Ah, é da cachorrinha? Que tem a cachorrinha. E imagina mandar Aí eu figurinhas. não podia ter falado isso, desculpa, se eu não podia ter falado. Alguém pegou o WhatsApp da Xuxa e a cachorra, vão saber. Mas, Imagina mandar figurinha da Xuxa pra Xuxa. isso eu não fiz ainda. Vou mandar pra ela. Fica a dica. Mas ela é muito fofa, assim, toda vez que a gente conversa, ela responde carinhosamente, ela manda mais mensagem. Às vezes, do nada, ela manda só dizendo, olha, te adoro, vem um dia pra gente se conhecer mais, pra gente sentar, pra gente conversar. Menino, É muito marca fofa. esse rolê. É muito fofa. Tipo, pra ontem, assim. Que querida. Mas também tem as famosas que desaparecem, né? Você muda de telefone e nunca mais falam com você. A gente quer saber, vai. É o momento de denunciar. Eu nem que quem aviso, ai meu desaparece. Deus. Essa eu posso falar, a Anitta, por exemplo, já não tenho mais. Essa aqui, ela fala sobre essas coisas mesmo e tal. Vamos recuperar esse telefone da Anitta aí, né, Já gente? tivemos intimidade, né, Anitta? Já tivemos coisas mais íntimas, agora eu não tenho mais seu telefone. Fica aqui o pedido de Silvério Pereira, Anitta, E olha por que eu favor. nunca lhe pedi convite pra nada, também fique claro isso. Ela já disse que odeia. A gente acompanha a Anitta. Vamos lá, Isa. A última. Você já teve algum apelido constrangedor? Ai, que tristeza. Eu vou voltar lá pra minha adolescência agora e vai ser um momento difícil pra mim, tá? Crianças podem ser muito cruéis, mas eu vou falar. Pesou, né? Deu uma tristeza aí. Deu um drama. Vai. O meu foi Paquita. Quando? Quando eu era muito jovem, assim, porque aí os meus amigos me pegaram dentro de casa com uma toalha na cabeça, dançando as músicas da Paquita, das Paquitas. E aí eles começaram a cantar do lado de fora da casa, Paquita, Paquita. Eu até contei essa história no Altas Horas, assim, quando a gente foi fazer uma homenagem pra Xuxa. E aí foi muito especial porque foi naquele momento ali que salvou o meu trauma. Né? Porque como eles falaram assim, você é Paquita, e eu levei isso durante muito tempo como uma ofensa, porque eu não era um garoto assumido LGBT. Uhum. Então assim, eu era uma criança naquela época. Então eu não queria que as pessoas vissem, eu tava escondido dentro da minha casa. E aí de repente, quando eu digo que me curou, é porque eu tava num programa, no Altas Horas, do lado da Xuxa,
dizendo que eu era Paquita dela e ela me coroando como Paquita. Então chupa vocês que me chamaram de Paquita, porque a própria rainha me coroou como discípula dela, tá vendo? Sou mesmo, né? Exatamente, Isso aí. hoje eu sou. Hoje tenho orgulho. O meu apelido na escola, ai que tristeza, gente. Era tropeço, porque eu era alta e as pessoas ficavam me chamando de tropeço. E também hoje, fica todo mundo querendo me seguir. Ó, Ai, que saudade! Tá vendo? O povo volta depois. O mundo Volta. dá voltas, Volta, o mundo dá. minha gente. Mas crianças são cruéis, às vezes. acabou? Acabou? Tem mais? Acabou. Não, então eu não vou Ah. nem tirar, eu vou deixar aqui, tá? Agora eu tenho orgulho. Já rolou pra gente se divertir nesse começo. Por favor, obrigada. Bom, vamos falar sobre Maníaco do Parque? Vamos. Porque todo mundo tá falando sobre e eu vi algumas cenas e assim, é impressionante o trabalho que você fez. E eu imagino que é um trabalho extremamente desafiador. Eu queria que você contasse um pouco dos bastidores pra você aceitar fazer esse trabalho e como que você teve que trabalhar você mesmo, Silvério, pra interpretar um personagem tão pesado. Então, um dado curioso é que quando eu recebi o convite para fazer parte do filme, quando disseram, eu preciso muito conversar com você sobre um projeto que vai acontecer, que é o Maníaco do Parque, e eu sou um cara LGBT do Nordeste. Então, assim, dentro do mercado audiovisual, a primeira coisa que se pensa é, que personagem tem sotaque para fazer nordestino, e por ser LGBT, tentam sempre encaixar a gente em personagens LGBTs. Então, quando me veio a primeira conversa, aliás, a primeira fala, tipo, vamos conversar sobre esse filme, eu pensei, tá bom, vai ter algum repórter LGBT dentro dessa história que eles querem que eu faça e tal. E aí, quando abriu a live, foi o Marcelo, o produtor da Santa Rita, e ele começou a contar toda a história, e no final, mas e aí? Pra onde que isso vai? Aí ele falou, se você é o maníaco. E aí eu fiquei em choque, assim, eu fiquei um tempo sem entender o que ele tinha falado, aí ele falou, você entendeu? Eu falei assim, não entendi, eu sou o quê? Ele falou, o maníaco do parque, a gente quer que seja você. Aí eu, mas de onde vocês tiraram isso? Assim, não, porque a gente acredita no seu potencial e a gente acha que sim, é você a pessoa que tem condições de dar conta desse personagem. E aí eu me senti muito honrado e desafiado, porque é isso, né? Como ator, o que a gente quer é desafio. Fazer o mais do mesmo não é importante, não é interessante pra gente. E aí eu decidi entrar de cabeça nessa história. A partir do primeiro convite eu já comecei a estudar, a ler, a investigar. Porque é isso, eu era uma criança também, eu não sabia direito ainda, nem lembrava, até porque eu estava morando lá no Ceará, no interior do estado do Ceará. Então assim, essa história era muito distante pra mim, era só o que chegava pelos noticiários. E muito jovem também não dava muita atenção pra isso. Mas aí eu fui em busca de tudo que estava disponível na internet, né, nas redes sociais, nos sites. E outro detalhe importante foi porque a gente chegou antes da produção, na pré-produção, a gente teve 2 meses de preparação com a Larissa Brache, que é uma preparadora de elenco fundamental nesse processo. A gente ficou 2 meses de sala de ensaio, a gente ficava de 6 a 7 horas, só nós dois, conversando, analisando, experimentando. Então a gente tinha umas conversas sobre o personagem, depois a gente ia pro palco, experimentava isso eu e ela, depois quando os outros personagens foram chegando, né, a Giovana, o Xamã, então todos os outros artistas foram chegando, eles iam interagindo comigo. Mas antes éramos só eu e Larissa. E no meio disso tudo, tinha uma coisa que a gente tá falando da década de 90. Então a década de 90 tinha essa coisa de colocar sempre a culpa no lugar da religião, né? De demonizar a situação. E eu sou uma pessoa de religião, né? Eu sou de religião de matriz africana, então, e também já fui espírita, então também acredito muito nessas relações. Então no início para mim foi um pouco assustador, porque imagina, Maria, eu ouvi a voz desse cara porque a gente recebeu entrevistas dele em áudio, né? Para além de coisas que estão nas redes sociais, que estão disponíveis publicamente, tem coisa que não está disponível. Mas a gente teve acesso por conta do trabalho que era fazer o filme. Então eu tive acesso a várias entrevistas dele. Então eu ficava ouvindo esse cara o tempo inteiro. Principalmente por conta da prosódia, da fala, né? Do meu sotaque e tal, de transformar a minha fala. Então esse cara foi entrando na minha cabeça de uma maneira que chegou um momento em que eu comecei a ficar um pouco assustado com isso. Até que durante a preparação, durante todo o estudo que a gente fez, a gente foi separando. Calma, isso aqui é um trabalho artístico, isso é técnica. Como que eu, enquanto ator, adentro na história desse personagem, construo esse personagem a partir dos meus artifícios, eu fui criado para isso.
né? Eu sou formado em artes cênicas. Eu tenho os meus artifícios, as minhas perícias para construir personagens. Então eu não posso me envolver emocionalmente com isso. Eu tenho que construí-lo tecnicamente para que o público se envolva. Não eu, não o ator. E é muito maluco, porque eu já ouvi atores e atrizes dizendo que para você poder viver um personagem, você precisa entrar nele de maneira que você não julgue ele tanto. E é um processo muito confuso, principalmente nesse caso, né? Em que momento que você... Como você conseguia separar o Silvério do personagem? Tô aqui interpretando, vou pra casa. Era uma chavinha que você vira assim? Era uma chave. E isso era um acordo. Além de uma chave, a gente tinha um acordo com toda a equipe. Desde o trabalho com a Larissa, até com o Maurício e com todo mundo que estava no set. Houve um momento em que eu falei, olha só, gente, eu sou um ator de uma técnica muito mais stanislavskiana, que é essa técnica mais emotiva, essa técnica mais introspectiva, né? Que é a técnica, por exemplo, que fez os grandes atores de Hollywood. Né, que o Stanislavski traz essa coisa de que você primeiro se envolve com a emoção para depois criar o personagem. E aí, a partir disso, veio o Actor Studios, que formou Jack Nixon, Meryl Streep, enfim, todos esses grandes artistas. Marlon Brando. Então, eu sou formado nessa estrutura técnica de atuação. Só que eu chegava no estúdio e falava, no set, e falava, gente, quando eu entrar no set, não é o Silvério, tá? É o personagem. Então eu vou ter algumas reações, alguns movimentos que vocês precisam entender que é o meu lugar de concentração. Terminou? Bota uma música, conta uma piada, vamos tomar uma, vamos sair para beber, vamos se divertir. O mais importante era desconstruir absolutamente toda aquela atmosfera. E aí eu fiz isso durante o processo todo. Por exemplo, nos momentos mais tensos de set, assim que terminava, eu ia para uma super balada. E passava a noite inteira na balada, me divertindo com os meus amigos, brincando, sorrindo, dançando, sabe, expurgando tudo isso para no dia seguinte voltar e tentar construir aquela atmosfera de novo. Justamente para separar quem é Silvério e quem é o Francisco personagem. Você chegou a ter alguns sintomas físicos do peso desse personagem? A Tainá Miller veio aqui, ela falou que ela interpretou a Verônica, no Bom Dia Verônica, que também é muito pesada, uma história muito pesada. E ela falou também como isso mexeu com ela de ter insônia e coisas assim. Você chegou a ter algum episódio desse durante as gravações? Não, nenhum episódio desse tipo. Assim, o que eu fui percebendo é que eu precisava... A gente tá falando de um true crime. E eu, enquanto fã de true crime, a gente quer ver, identificar isso no personagem, né? A gente quer, de fato, enxergar aquela figura que a gente já sabe que está no nosso imaginário. E eu espero isso quando eu assisto um true crime. Então, eu me coloquei muito nessa responsabilidade. Então, mesmo falando aqui que tinha os meus momentos de alívio, né, de liberdade, de diversão, eu tive os meus momentos de concentração. Então, teve vários momentos no processo em que eu preferi não sair com ninguém, não ir para lugar nenhum, apenas ficar no meu apartamento, no meu momento e vivendo essa história. Pesquisando sobre isso, estudando o corpo, o olhar, a voz, num momento de concentração absoluta. Que aí eu acho que isso era muito importante para que quando eu entrasse no set conseguisse alcançar esse nível que eu tanto estava me responsabilizando para com os fãs, assim como eu gostaria de ter. Mas, volto a dizer, tudo isso era só técnica. Em nenhum momento esse peso corporal, esse peso de construção passou a fazer parte da minha vida. Você falou que você gosta de true crime. Tem aquela opinião, pessoas dizem que acham que o true crime romantiza o crime. O que você acha disso? Eu não acho isso. Eu acho que existe uma responsabilidade muito grande de quem está construindo, principalmente para que a gente traga essas informações. Por exemplo, eu como fã de true crime, tem vários casos que eu não sabia da existência, que eu não sabia, ou que eu sabia por alto daquilo, eu sabia a ponta do iceberg de como aconteceu aquele crime. E foi assistindo True Crime que eu fui entender de fato todo o modus operandi daquele criminoso, de toda a situação, inclusive mudanças sociais e na justiça. Como, por exemplo, o caso da Daniela Pérez, por exemplo, eu tenho um sobrinho que é formado em advocacia. Ele ouviu por alto sobre o caso da Daniela Pérez, sabe? Mas aí quando ele assistiu o documentário, ele passou a entender muito mais sobre por que a justiça tinha mudado completamente a forma de julgar a partir daquele caso. Então, eu acho que tem uma responsabilidade.
pra gente que viveu a época, ou pra gente que esteve muito próximo da situação, é um outro sentimento diferente de gerações que não viveram isso. Então a gente pode construir uma ideia de compreensão sobre como foi aquele fato. E como foi pra você gravar as cenas de crime? O filme é explícito na hora de mostrar isso. E quais foram os cuidados que a produção, a direção tomaram, até pra preservar você, que estava interpretando o personagem, mas também as atrizes que interpretavam as vítimas? Isso é muito bacana de falar, porque o filme o tempo inteiro tinha uma preocupação muito grande sobre esse lugar de reparação, né? De como a voz da mulher é importante, porque, volto a dizer, a gente está falando da década de 90, então, assim, se a gente hoje enfrenta questões de machismo, patriarcal e tal, essas coisas todas, imagina na década de 90 o que era estar dentro de uma repartição, como é o personagem da Giovanna, né? Tentando emplacar uma matéria em que não seja a mulher a culpada por uma situação dessa, né? E então, o set inteiro era voltado nesse cuidado, principalmente com as mulheres. Era um set extremamente feminino. A gente tem a direção do Maurício Essa, mas assim, a gente tinha muitas mulheres envolvidas no processo, assim, tinha muito mais mulheres do que homens envolvidas. E a Larissa, além de preparadora de elenco, ela tem uma outra função nesse projeto, que é uma função até nova no mercado audiovisual brasileiro, que é a função de coordenadora de intimidade, que é uma função que, de fato, está atenta a esses cuidados dentro do set. E esses cuidados são para cenas de violências e cenas de sexo, né? Onde você realmente pode entender em que parte do corpo você toca no seu colega, o que é permitido, o que é não, se você se sentiu violentado ou não. Então, essa pessoa tem a função de cuidar do set nesse aspecto. Não vou dizer que as cenas foram agradáveis, porque não foi. De fato, assim, eu lembro claramente que o dia que a gente foi gravar os ataques, por exemplo, foi um dia de set em que eu fiquei o set inteiro durante horas dentro da mata e só iam trocando as atrizes. Porque é uma sequência de várias meninas sendo violentadas. Então, assim, eu ficava lá esperando e aí uma atriz acontecia a cena, ela saía, a gente se despedia e eu já tinha que me preparar para a próxima atriz acontecer. Então, assim, não é uma coisa tão simples de se construir essa energia o tempo inteiro. Mas volto a repetir, sempre tinha um momento de, quando a atriz chegava, conversar, abraçar, entender que aquilo é um trabalho, onde eu posso te tocar, o que a gente pode fazer junto. E quando terminar, também tem esse momento de novo, de se encontrar, de conversar, de olhar no olho, de agradecer, de fazer claramente que isso faz parte de um processo de trabalho artístico criativo. Você disse para a Folha de São Paulo que você preferiu não encontrar o Francisco de Assis. Por que essa decisão? Na verdade, nunca houve essa opção. Assim, nunca chegou até mim assim, você quer, por algum motivo do seu processo criativo, chegar a conhecê-lo? Eu disse, não há necessidade. Primeiro porque a gente está fazendo um filme que é baseado na história do Francisco, né? Mas o filme também ele é ficcional, né? A personagem da Giovanna é uma personagem ficcional. Então isso me dava a liberdade também de construir esse personagem. Eu não tenho todas as ações, tudo que exatamente o Francisco fazia durante o dia. Eu tenho o meu percentual de criação nisso. E outro detalhe, que até depois a gente bateu muito na tecla, Maurício e eu, é que chegavam os momentos da criação que a gente tinha o Chico Estrela, porque é isso, né? A gente está falando de um cara de múltiplas personalidades também. O Chico Estrela era ele o grande patinador, né, que todo mundo admirava. Então essa figura star entre os outros patinadores, que ele era extremamente admirado. A gente tinha o Francisco, que era esse cara motoboy, que se relacionava com a família, né, que estava ali todo mundo, mas a gente tinha o maníaco, que era o monstro, que na minha construção de personagem era o monstro. Então eu dividia esses três personagens. Então, o que mais acontecia ali no personagem, assim, de tudo o que estava acontecendo, você sabe que eu já sou geminiano, então eu já tô me perdendo um pouco no que eu tava falando, sabe? Então assim, eu vou mudando de canal. O que eu tava falando mesmo, gente? Eu tô adorando, eu tô te ouvindo, tô achando ótimo. Mas o que eu tava falando? Eu já fui pra outro assunto, eu já fui falando sobre personagem. Sobre encontrar ele. Sobre encontrar ele, tá, óbvio. Então, sobre encontrar ele, então assim, eu tinha uma responsabilidade de criar um personagem para os espectadores, também a partir do momento de que, qual é o imaginário que o público tem desse cara. Então, eu tô construindo um personagem dentro do filme que é os fatos que estão ali dispostos e o que a gente imagina que é esse cara. E a gente tá produzindo uma obra de arte.
Então, nessa obra de arte, e aí, aí é onde eu volto ao ponto. Quando eu falei pro Maurício, você não acha que tá exagerando um pouco aqui nesse lugar, desse personagem monstro? Eu disse, não, porque eu acho que esse momento aqui é o artístico, é o que as pessoas acham que ele é. A gente está ilustrando o imaginário do público, não necessariamente como ele é, ou como ele agiu, ou como ele aconteceu, mas o público também pensa, o público também cria isso, e a gente está ilustrando isso nas cenas. E em relação às vítimas, qual é a mensagem que você espera que esse filme passe? O que você espera que as pessoas sintam ao assistir? É um filme que vai dar visibilidade para as vítimas? Você chegou a conhecer alguma? Não, eu não conhecia as vítimas. Eu acho que o filme tem uma responsabilidade, principalmente sobre esse lugar do que a gente acabou de falar, dessa reparação com elas. Né? Principalmente com as sobreviventes também, né? Porque a gente está falando aqui das meninas que foram vítimas e as meninas que sobreviveram a isso, porque tem, além do filme, tem um documentário também que dá voz para elas. Então, acho que o filme tem uma responsabilidade sobre esse lugar da mulher. É muito legal quando eu encontrei com a Gi agora no Rock in Rio. Foi a primeira vez que a gente se encontrou depois das filmagens. A gente não tinha se visto ainda. E é muito legal entender, por exemplo, que por mais que o título seja Maníaco do Parque, eu não sou o protagonista dessa história. A protagonista dessa história é a Giovanna. É ela, a jornalista, quem descobre essa história. É ela quem briga por isso. É ela quem defende a mulher diante de tudo isso que está acontecendo. E não é uma defesa pontual. A grande virada da personagem da Giovanna não é uma defesa só sobre uma vítima sobrevivente de um caso de um cara que fez o que fez com elas. Não, ela tá querendo falar sobre todas as mulheres até hoje, sobre todos os enfrentamentos que a mulher tem na sociedade, em todas as profissões, todas as dificuldades que se passa para ser reconhecida. Então, acho que a mensagem mais forte do filme tá na personagem da Giovanna, na Helena. E vocês tiveram uma troca muito especial, né? Eu vi que você fez vários posts em relação... falando sobre isso, você e a Giovanna. Como é que foi isso? A Giovanna é uma querida, assim, uma atriz fabulosa, uma atriz extremamente disciplinada, muito, muito dedicada. E é engraçado porque a gente nem contracena tanto no filme, porque é um filme de caça e rato, né? Então, gato e rato. Então, assim, ela tá ali procurando o cara, tem um momento em que vai acontecer, em que os dois vão entrar em conflito. Mas eu me relaciono muito mais com as outras meninas do filme, as outras atrizes. Só que a gente teve que ter esse momento porque existe esse encontro, e esse encontro é esse duelo entre esses dois personagens, né? O bem e o mal, o homem, a mulher, a sociedade, enfim, tudo isso tá ali registrado naquele momento dos dois. Então a gente precisava ter uma afinidade. E acho que a Larissa, voltando a falar da Larissa mais uma vez, a Larissa planejou isso. Eu quero que vocês dois sejam amigos. Eu quero que vocês se relacionem, que vocês se encontrem, que vocês se divirtam e que vocês percebam que vocês são parceiros em cena. E isso foi o que aconteceu, assim. Eu falo da Giovanna com muito carinho, assim, porque realmente foi um grande presente. Você falou no começo da entrevista que quando te ligaram, te chamaram pra fazer o papel, você não imaginava que seria pro Maníaco. E você também já chegou a comentar, você falou uma coisa uma vez pro Globo, que na TV você encarnou personagens parecidos com você, abre aspas, homens gays ou nordestinos, e disse também que esse cenário não deve mudar tão cedo. Como que você vê isso hoje? Eu acho que a teledramaturgia ainda está um pouco restrita nesse aspecto, assim. Eu acho que a teledramaturgia ainda tem encaixotado a gente no estereótipo da vida pessoal. Sabe, é preciso pensar diferente. Acho que o cinema, o streaming, eu falo isso com muita propriedade porque os personagens que eu mais construí fora desse estereótipo, fora do que é da referência da minha vida pessoal sobre quem eu sou, de onde eu venho e de como eu me comporto, foi no cinema e no streaming, e não dentro da teledramaturgia. E eu ainda tenho uma esperança que a gente avance com relação a isso, sabe? Que atores LGBTs não precisem ser chamados para fazer personagens LGBTs, que a gente pode sim fazer qualquer tipo de personagem, inclusive os LGBTs, mas a gente pode fazer qualquer tipo. E enquanto isso não acontece, eu acho que é importante a gente fazer implosões. Não é que a gente não vá aceitar esses personagens, porque aceitar fazer esses personagens é importante porque a gente está dentro da produção, e dentro da produção a gente consegue falar, a gente consegue dizer acertos e erros sobre a temática e sobre o mercado. O Marco Pigossi, inclusive, deu uma entrevista, né, falando que ele estava com medo de perder papéis
quando ele assumiu a sexualidade dele. Ele chega a interpretar com você também, Sim, né? No sim. Maníaco do Parque. Como que você acha que... Você falou um pouco sobre isso, mas desenvolver um pouco mais sobre como os atores podem pressionar para que isso... Vocês que hoje já têm um espaço, né? Para atores que estão vindo e que também querem quebrar esse ciclo. Exatamente isso, estando dentro das produções e conversando com os produtores, alertando eles de que eles precisam mudar a cabeça. Não somos nós atores, não somos os artistas que tem que mudar. Eu sei exatamente o lugar do meu potencial, sabe? Eu fui formado em teatro. Eu fiquei 8 anos dentro de uma faculdade fazendo teatro para encarar qualquer personagem. Então, assim, eu sei aonde eu posso ir, mas é preciso que quem produz também saiba. Então, a gente precisa continuar aceitando esse tipo de papel e tal, para poder chegar mais próximo do mercado, dos produtores, dos preparadores de elenco e começar a conversar sobre isso. Dizer, olha só, não é melhor mudar um pouco essa visão? Não é melhor construir um outro terreno, sabe? Fazer uma diferença aqui. Aí, se a gente for... Por isso que eu falo de implosões, né? A gente não pode também chegar chutando a porta ou bombardeando tudo, mas conversando com calma, entendendo que somos aliados também, que a gente está interessado em construir juntos, acho que a gente vai conseguir, em algum momento, desconstruir e reformular toda essa história. Tem algum papel que você ainda quer fazer? Ai, sinceramente, eu acho que eu tô tão feliz, assim, no lugar que eu tô nesse momento, assim. Eu poderia falar assim, eu queria fazer um vilão, mas, pô, mais vilão do que esse agora é impossível. Eu acho que vai ser impossível. Mas eu gostaria de fazer um vilão de teledramaturgia, sabe? E que não fosse LGBT. Isso é uma coisa que me interessa muito. Eu ainda pretendo estar na televisão fazendo um personagem que não seja LGBT. E aí me pergunto, mas por que tem que ser, por que você repete essa coisa da televisão e tal? Porque assim, o streaming, o cinema, enfim, todos os outros, o teatro também, que são os lugares que eu já fiz, são diferentes da TV. A TV chega em lugares muito inacreditáveis, sabe? Eu lembro que quando eu tava fazendo Bacurau, que eu tava gravando no interior do Rio Grande do Norte, e ao mesmo tempo que eu tava gravando Bacurau, eu tava fazendo o Show dos Famosos no Faustão. E aí teve um dia específico que era um dia gravado. Então eu estava lá no interior do Rio Grande do Norte, vestido de lunga, sentado no sofá de uma senhorinha, numa casinha, assistindo a minha apresentação, e ela olhando pra mim e falando assim, ué, mas você tá ali na televisão, então o lugar da TV aberta chega em lugares assim inimagináveis. Então assim, estar na TV, numa novela, fazendo um personagem que não é LGBT, com certeza vai fazer com que muitas pessoas me enxerguem para além do Silvério LGBTQIAPN+, sabe? E talvez seja isso que eu mais quero dentro da minha carreira agora, sabe? Porque personagens eu já fiz. Não é exatamente um personagem, eu só quero que as pessoas tenham mais acesso ao que tipo de ator o Silvério é e que potência eu posso ainda oferecer. E como a atuação entrou na sua vida? Você já falou uma vez que você sempre foi uma criança artística. Como era ser uma criança artística no interior do Ceará? Foi bem atrasado, assim. Eu comecei a fazer teatro com 17 anos. Eu só lembro que meu pai é um apaixonado pela música, minha mãe é uma apaixonada pelas novelas. Então, assim, meu pai me apresenta a música, minha mãe me apresenta a TV. Então, eu ficava olhando para aquilo e essa coisa, assim, a gente quer... Para quem que a gente quer ser plateia pela primeira vez? Para a família. É para os pais, né? A gente pode alcançar o lugar que quiser, mas enquanto a gente não tiver essa coisa assim, meu pai está orgulhoso do meu trabalho, a gente não tem esse coração quentinho, enquanto isso não acontece. Então, eu fui me jogando nesse lugar do tipo, pô, e se um dia eu for ator, se um dia minha mãe me vê na televisão, o que ela vai sentir? E o meu pai, se um dia ele me vê cantando? E aí eu fui traçando esse caminho. Levou muito tempo, por quê? Porque a minha cidade até hoje é uma cidade que não tem uma escola de teatro, não tem um teatro, não tem um cinema. Então eu tive que sair do interior, que é a cidade de Mombaça, para a capital, e aí na capital foi quando eu ingressei no curso de artes cênicas. E aí disso, fui fazendo peça e cheguei no Sudeste com minha peça, a Glória Pérez me assistiu no teatro e me levou para fazer televisão. E aí dessa televisão a Glória Pérez achou que eu cantava, porque na peça eu cantava uma música, ela começou a botar números musicais. Disso eu fui fazer o Show dos Famosos, do Show dos Famosos
Fui fazer o Masked Singer, então assim, hoje eu tenho o prazer de dizer que a minha mãe me vê na televisão e meu pai me vê cantando. Então assim, eu consegui realizar, hoje eu tenho o coração quentinho com relação a esse orgulho com os meus pais. Ai, que demais. Você lembra de algum conselho que você recebeu ao longo da sua carreira, de alguém que você jamais imaginou conhecer? Uma atriz ou um ator que te inspira? Lembro. Faustão. Quando eu terminei o Show dos Famosos, que eu perdi por meio décimo pro Mumuzinho, que é óbvio, né, gente? Ganhar do Mumuzinho é impossível. O programa, olha só, Mari, o programa era sobre imitação, check, Mumuzinho. Atuação, check, Mumuzinho. Cantar, check, Mumuzinho. Então assim, olha só, não dá. Quando ele fez Alcione, eu falei assim, dá o prêmio pra ele, gente, pelo amor de Deus. Não tem condição, depois de fazer isso, não tem condição. Mas aí quando terminou o programa, que tem aquela famosa pizza lá no Faustão, e aí ele me chamou num lugar pra conversar, e aí ele disse, olha, você chegou até aqui sendo quem você é. Com todas as suas questões, com todo o seu empoderamento e com toda a sua opinião. Não mude isso. Porque é nesse lugar que você vai ser valorizado. Então, por mais que você esteja envolvido numa situação em que você acha que você precisa se permitir entrar num outro acordo, não se esqueça de que você tem uma essência. E é essa essência que vai fazer de você um artista diferente. E é por causa desse diferente que as pessoas vão te querer. Então, é isso que você tem que fazer com a sua carreira. E aí eu acho que o Faustão me deu esse start, assim. Por isso que eu mantenho ainda hoje uma posição muito forte com relação ao que eu penso, ao que eu quero. E nunca deixo de dar a minha opinião sobre um trabalho. E sobre outras coisas também, né? Hoje a sua voz ela é importante para muita gente que se identifica, que quer que a sua voz seja uma voz ouvida, uma voz que representa um grupo de pessoas. Você usa as redes sociais também para se posicionar em relação a vários assuntos, principalmente em relação à comunidade LGBTQIAPN+. Como que você se vê nessa posição de ator, cantor e também apresentador e agora também uma voz nas redes sociais de influenciador? Se é que a gente pode chamar assim. Tem gente que às vezes não gosta do título influenciador, mas você influencia pessoas. Eu, na verdade, eu não gosto mesmo do título de influenciador. Eu gosto do título de referência, sabe? Pra mim, ser referência é muito mais do que representatividade. Eu não tô aqui pra representar ninguém, sabe? Eu tô pra me representar. Eu tô pra fazer a minha história. Mas se eu pudesse ser referência, por exemplo, pras crianças que nasceram na minha cidade, na mesma condição social que a minha, eu vim de uma família pobre de Jó. Assim, a minha mãe lavadeira semi-analfabeta, o meu pai um pedreiro analfabeto, sabe? Que trabalharam embaixo de sol, a pino, a chuva, assim, para tentar construir uma história para os 4 filhos. Então, assim, de escola pública, tem todas as adversidades possíveis que se possa imaginar. Assim, eu sou da década de 80, então, assim, eu sou do que viveu a seca do Ceará. De fato, eu sou a pessoa que não tinha água para beber, eu sou a pessoa que não tinha comida no dia seguinte. Então, assim, a gente dormia sem saber se no dia seguinte ia ter comida. Então, assim, como que essa criança, com toda essa adversidade, com todos esses problemas sociais, conseguiu alcançar o lugar que ele está? Porque meus pais sempre disseram que a coisa mais importante que eles podiam deixar pra gente era o estudo. Então, tu imagina, um pedreiro analfabeto, uma mulher semi-analfabeta, dizer, vocês precisam estudar. E a gente vai fazer de tudo para que vocês estejam dentro da escola, que vocês estudem, que vocês façam uma história a partir do estudo. Então eu agarrei isso quando criança. Quando a minha mãe me falou isso, eu agarrei e falei, então tá, eu vou estudar. E aí eu fui, traçando uma história de ser um dos melhores alunos, sabe? De entrar de primeira na faculdade, de construir a minha carreira, de ler bastante, de estudar bastante. Então, acho que a coisa mais importante para mim hoje é esse lugar da referência. E aí a referência se aquele menino lá na minha cidade olhar para mim e pensar, caramba, ele saiu daqui, da casa vizinha e estudou na mesma escola que eu e olha o lugar que ele chegou. Então é possível, então acho que eu posso chegar lá também. Então esse lugar da referencialidade é mais importante. E qual é a importância de ser assim ao longo de tantos anos de carreira, né? Porque em qualquer meio hoje, você precisa se reinventar, você precisa acompanhar o que está acontecendo dentro da área que você trabalha, seja ela qual for. E você me parece um cara muito inquieto, que gosta de estudar, de saber o que está acontecendo. Qual que é a importância disso hoje na sua carreira? E para quem está assistindo, qual é a importância que você acha que isso pode ter também como uma inspiração? Eu acho que a gente precisa ter uma função específica, né? Você como apresentadora, né, jornalista, então você tem uma função, você tem uma formação.
Mas você, se te perguntarem se você sabe operar uma câmera, se você sabe olhar uma luz, se você sabe organizar em que lugar as coisas funcionam dentro do estúdio, minimamente você sabe? Então eu fui educado dentro do teatro a isso. A sua função primeira é ser ator. É isso que você tem que aprender. Com toda a perícia possível, com toda a ciência possível, é interpretar. Mas você precisa aprender também o ponto certo do foco, você precisa saber operar um som, operar uma luz, você precisa ser bilheteiro um dia, você precisa ser produtor, para você não só ter ciência de toda a área, né, não só da sua função, mas de toda a sua área, como inclusive respeitar as pessoas que estão nos bastidores com você. Então, para mim, isso é primordial, isso é o mais importante. Nossa, essa foi a melhor resposta, porque eu sempre tive esse sentimento em mim também de querer saber um pouco sobre as outras funções. Quando eu fui estagiária, eu lembro de um conselho de um amigo meu, que hoje é meu amigo, mas na época ele trabalhava comigo e ele falou, você não precisa ser boa em tudo, mas é o mínimo, porque se um dia, sei lá, alguém faltar ou qualquer coisa assim, naquele momento de estágio que a gente precisa mostrar, né, que a gente tá ali pra alguma coisa. E aí eu lembro que ele falou assim, é importante que você mostre que você tá interessada, que você entende um pouco. E isso de respeitar a função do outro é tão importante. No meio que você trabalha, a gente sabe que acontece muito de a fama subir a cabeça. Você já viu muito isso acontecer? E como você trabalha a fama dentro de você? Eu já vi isso bastante, assim. Eu também fui educado a sempre imaginar. Meu professor de teatro é fabuloso, assim. Além de me ensinar essa coisa da sua função primeira, mas você ter várias outras percepções das outras funções, ele me disse, lembre-se que tem sempre alguém melhor do que você. Sempre. Em todos os lugares vai ter sempre alguém melhor do que você. O que não significa que você não é bom. Né? O que significa que, assim, por exemplo, numa competição, ele dizia muito, numa competição, você tá lá competindo, tem sempre alguém melhor do que você, mas para ganhar de você, a pessoa vai ter que ser muito boa, porque você vai mostrar o máximo que você pode fazer, de onde você pode chegar. Mas a coisa mais bonita, assim, que talvez eu tenha aprendido com ele, é respeite o seu ofício. Acima de tudo, respeite o seu ofício. Tendo respeito pelo seu ofício, se dedicando a ele, você vai ver que ele mesmo vai te devolver naturalmente. Quando você pergunta, por exemplo, esse lugar da diversidade que você tem de fazer as coisas, se eu me tornei cantor, se eu me tornei apresentador, as coisas foram chegando pra mim, as demandas foram chegando. Eu sou uma bicha atrevida, eu gosto de dizer isso, assim, se me mandar fazer qualquer coisa, eu vou fazer, mesmo sem saber, eu vou dizer assim, eu sei fazer. Eu vou estudar, eu vou pensar, eu vou me esconder e vou tentar estudar separadamente, sem que ninguém saiba, mas eu vou dar conta daquilo. Fico nervoso? Fico nervoso. Por exemplo, agora esse momento do apresentador é uma coisa que me deixa apavorado. Assim, eu enquanto ator, eu sou desses que estuda o texto, vai pra lá seguro do que vai fazer. Apresentador é tudo no improviso, gente. Assim, o negócio tá ali na hora pra você, o máximo que você faz é ler ali o TP um pouco antes, depois tá no ao vivo, então o ao vivo então é mais desesperador ainda. Mas eu tenho aprendido e eu não me privo desse lugar do aprendizado. Sabe? Principalmente das pessoas que estão do meu lado. Assim, outra pessoa que, falando da Giovana, e outra mulher muito importante para mim nesse momento é a Ceci Ribeiro, que faz a apresentação do Bate-Papo comigo. A Ceci tem uma carreira grandiosa como apresentadora em Minas e agora chegando na emissora como apresentadora também ali do Bate-Papo do reality. Então todos os dias eu aprendo um pouco mais com a Ceci. E ela se coloca nesse lugar de ensinar com muita generosidade e eu vou absorvendo isso. Então, para mim é sempre incrível estar sempre em aprendizado. Mas vem cá, eu sei que quando você era criança, você fingia ter um programa de TV. Fingia. Foi a minha primeira profissão. Como era isso? E olha só onde você tá hoje. Silver Show, você acredita o nome? Olha só. Gente, porque isso não existe ainda. Pois é. Né? Eu devia fazer esse negócio. Uma vez eu falei isso no Pochá, né? Que era um programa... Era exatamente isso, gente. Eu sentava no vaso sanitário... E aí eu tinha um pote, porque a gente não tinha água encanada. A gente enchia um pote, e o pote ficava, por exemplo, onde você está. E eu sentava no vaso sanitário e ficava entrevistando o pote. E aí o pote era o quê? O pote era Miguel Falabella, era Angélica, era Xuxa, era Marília Gabriela, era, sei lá, Fernanda Montenegro, qualquer pessoa que naquele dia impactou a minha vida. E aí, olha como eu sou... louco. Desde pequenininho, eu já era muito responsável, porque o programa tinha 1 hora de duração. Então eu ficava dentro do banheiro 1 hora. Isso é muito maravilhoso. Eu ficava 1 hora dentro do banheiro e ai de alguém se entrasse na hora do programa, porque ele começava às 5 da tarde e ninguém podia tomar banho às 5 horas da tarde, que eu dava um escândalo.
Porque eu tinha que entrar às 5 horas. Aí a dificuldade foi... Antes eu estudava de manhã, então começar às 5 da tarde estava ótimo, porque né, eu estava preparado. E quando eu mudei de turno? Que aí eu comecei a estudar à tarde, que eu tive que inventar pra professora que eu tinha que sair algum motivo, uma dor de barriga, sei lá, alguém passou mal, que eu tinha que sair 15 minutos, que era o tempo que eu saía correndo e entrava no banheiro pra começar às 5 horas da tarde. Um programa pra quem? Pra mim mesmo. Não pra podia ninguém. mexer na programação. Não podia mexer na programação. E quando o programa fez 1 ano, como todo programa que se preze, tem mudança de cenário. E foi pra Então, onde? eu saí mudando tudo de lugar no banheiro. Eu tirei o pote de um lugar, eu tirei a lixeira, eu pintei as paredes. Quando a minha mãe entrou, que ela tomou um susto, que tava tudo fora de ordem. Eu disse, mas gente, o programa fez 1 ano, tinha que ter essa comemoração. Isso é maravilhoso! Que história incrível! Como era a abertura do programa? Faz pra gente, vai, a câmera tá ali, vai. Ai, gente... Olá, tudo bem? Eu sou Silvério Pereira e nesse momento a gente vai entrevistar a Mari. Seja muito bem-vindo porque tá começando Silver Show. Ai, eu amei! É isso. E como você preparava as perguntas? Era um trabalho mesmo que você tinha Era um antes, trabalho. Eu de tinha pesquisa das pessoas. toda essa pauta, pra você ver como eu já fazia todas as outras funções antes. Eu já pensava na iluminação, na pauta, na produção. Cara, isso é demais. Mas eu realmente pensava... Era uma coisa assim, eu era uma criança. Então eu ficava pensando o que aquela artista naquele dia mexeu comigo. Então eu focava nesse tipo de assunto. Ah, por exemplo, Angélica. Eu lembro muito bem da Angélica assim. Ai, como foi estrear a Fada Bela? Né? E aqueles figurinos? Como que eu lembro muito bem dessas perguntas assim. Ai, aqueles figurinos, como que funcionava? Porque você trocava, né? Tem hora que você tava humana, depois você virava fada. Como era isso? E eu ficava esperando as respostas, porque eu ficava... Aquele silêncio. Minha terapeuta até hoje, né, tá trabalhando com isso. Você chegou obviamente, você chegou a encontrar alguns dos seus entrevistados ao longo Sim. da sua carreira. Você chegou a contar isso pra Contei e contei num tom de ameaça, viu? Eu falei assim, olha só, isso ainda vai existir. E ai de você se não realizar o sonho dessa criança. Viu? Porque você está devendo a essa criança uma entrevista. Quem foi ameaçado? A Xuxa, a Angélica. Gente, esse programa tem que existir. Você tem um público já aqui, tá? É isso, gente. Tamo aí, ó. Quiser produzir, a gente tá aí pra fazer. É maravilhoso! Amei! Você chegou a entrevistar o Belchior no seu programa? Não, o Belchior eu conheci tardiamente. Ah. Assim, meu pai, na verdade, assim, meu pai me apresentou o Belchior, mas como eu era uma criança, eu não entendia. Né? Eu não tinha sofrido desilusão amorosa, política, nunca tinha votado, né? Nunca tinha saído da minha cidade. Então, como é que eu vou entender Belchior com 7, 8 anos de idade? Eu vim entender Belchior agora, com 10 anos atrás, que foi quando eu resgatei esse lugar da minha relação com meu pai e pensei, caramba, meu pai me apresentou Roberto Carlos, Reginaldo Rossi, Valdir Soriano, Luiz Gonzaga, aí eu, Belchior. Meu pai me apresentou Belchior, aí eu passei a ouvir de novo toda a discografia. E aí, óbvio, né, com 30 e poucos anos eu já tinha sido traído, eu já traí, eu já tive questões, já fui de Grêmio escolar, então assim, pô, aí o Belchior virou assim, meu Deus, só olha o que esse homem fala, sobre o que ele tá falando, ele quer discutir o mundo, aí virou uma revolução pra mim. Aí eu falei, bom, quero cantar Belchior, quero fazer o show Belchior. E agora tem o E álbum, agora tem um show, né? tem um Silvério. álbum cantando com nada mais, nada menos que Dona Ivete Sangalo, que resolveu fazer essa participação comigo, né, manhinha? Linda, maravilhosa. Esse- E Braulio Bessa, Maravilhoso. também meu vizinho, que também eu fui lá bater na porta, pedir um açúcar e falei assim, mas você não quer fazer um poema pra uma canção minha? Ele falou, faço. E aí tá lá também, Braulio Bessa e Ivete Sangalo nesse EP de sucesso. Silvério interpreta Belchior, seu É. conterrâneo. Como foi foi para você fazer esse trabalho? Primeira coisa é os pontos em comum, né, entre eu e Belchior, assim, um jovem saindo do interior, sem parente famoso, sem nenhum cargo comissionado para vencer na vida, apenas um talento, um desejo, um estudo, uma vontade de construir uma ideia como artista. Então, o princípio foi esse, assim, caramba, tem várias coisas parecidas aqui com esse cara, né? O Belchior de Sobral, eu de Mombaça, os dois foram estudar em Fortaleza. Belchior, por exemplo, estudou em Guaramiranga, que é uma cidade referência para o teatro no Nordeste, que foi onde eu fiz várias vezes festivais de teatro, premiado lá também. Então, o Belchior se tornou quase uma identificação, de fato.
né? E quando eu fui ouvindo as músicas novamente e que eu fui me identificando com ele, por exemplo, Fotografia 3x4 é um retrato das questões que eu venho vivendo nos últimos 15 anos, desde que eu saí de Fortaleza para viver mais pelo Sudeste, porque Fotografia 3x4 é uma denúncia sobre a xenofobia que ele sofreu quando chegou aqui. Então é uma música que ele fala, o policial pede meu RG e lê do nome da cidade, do nome da minha cidade, sabe? Eu tive que viver na rua, eu tive que aprender na marra como as coisas acontecem. Ele manda um recado dizendo, Veloso, o sol não é tão bonito para quem vem. Então, assim, todas as vezes que eu canto Fotografia 3x4, não é sobre cantar Belchior. Por isso que o show não se chama Silvério Canta Belchior, se chama Silvério Interpreta Belchior, porque eu uso também da minha história a partir dos versos desse homem. Eu vi que tem uma das minhas músicas preferidas, que é a Palo Seco. Maravilhosa. Que música maravilhosa. Realmente é muito... Belchior é impressionante, assim. Você falou sobre a sua relação com o seu pai, né? Que seu pai hoje te vê cantar. E que, de certa maneira, esse trabalho resgatou essa relação com ele. Como que ele se sente em relação a isso? Meu pai, a gente teve uma questão muito séria durante muito tempo da nossa vida. Assim, meu pai trabalhava muito tempo fora e ficava pouquíssimo tempo em casa. Então, quando ele finalmente foi ficar em casa, eu saí. Que foi quando eu completei 13 anos, aí ele resolveu trabalhar só na cidade e eu fui pra Fortaleza, que aí eu fui atrás de trabalho. Aí, durante muito tempo eu fiquei pensando assim, poxa, meu pai nunca teve presente na minha vida, meu pai nunca foi uma figura, eu nunca tive essa figura paterna, e aí eu comecei a achar muito injusto isso tudo, inclusive condená-lo por isso. E aí só depois de uma certa maturidade é que eu entendi que ele não tinha outra opção a não ser essa, né? E hoje eu sou a reprodução do meu pai. Eu sou a pessoa que fica tantos meses fora, vou para minha cidade, fico 4, 5 dias na família, então eu faço exatamente a mesma coisa. Eu trabalho fora, chego, fico pouquíssimos dias e o meu trabalho é quem hoje ajuda a minha família a se manter. Então, assim, eu sou o pai da família, assim, eu tomei o lugar do seu Zé naquele momento. Então, no final do ano passado, eu tive a oportunidade pela primeira vez de chegar na cidade e fazer o meu show. E aí meu pai foi a primeira pessoa a sair na cidade inteira dizendo, olha, meu filho vai fazer show, tá? E vocês vão assistir, que meu filho vai fazer o show aqui, eu quero que todo mundo assista. Ele foi o primeiro a chegar na praça, a gente fez o show na praça da cidade, em frente à Igreja da Matriz. E ele não ficou até o final, porque ele não aguentou. Ele começou a chorar muito. Ele ficou muito emocionado vendo o filho cantando ali, as pessoas aplaudindo. Mais de 5 mil pessoas vendo o filho ali na cidade. E aí ele ficou com vergonha, porque ele começou a chorar, imagina, um homem, né, com toda a estrutura, a gente tava falando aqui mais cedo sobre o machismo patriarcal e tal, então com toda essa estrutura enraizada nesse homem do Nordeste, da roça, então assim, ser visto chorando no meio da multidão, aí ele ficou um pouco envergonhado das emoções e foi embora. Não ficou até o final. Mas aí depois que eu voltei para casa, ele me deu um abraço assim imenso e isso fez com que a gente se aproximasse ainda mais. Uma coisa que meu pai não faz é dar abraço. E a partir desse momento a gente passou a se abraçar. E isso foi muito, muito bonito. Ai, que lindo. É tão gostoso ouvir história assim. Bom, a gente tá infelizmente chegando ao fim. Eu tô chateada, mas a gente tem o nosso ping-pong aqui pra você responder perguntas rapidinhas aqui, tá? Vamos lá, eu adorei a primeira. Um ranço. Um ranço? Ping-pong, né? Tem que ser logo. Não, a gente quer te ouvir o tempo que precisar. Eu tenho ranço de gente que finge que não te conhece, sabe? Tem pessoas assim nesse meio que a gente trabalha que a gente já trabalhou e se encontrou outras vezes e agiu de uma maneira como se você não tivesse feito parte daquela história, sabe? Mesmo que minimamente, assim. Eu acho isso bem... na verdade, talvez a palavra seja esse lugar do estrelismo, sabe? Então, eu já tive pessoas que passei 1 ano trabalhando e depois a pessoa sentou do meu lado e mal me cumprimentou. Eu tenho ranço disso, assim. Acontece muito mais do que a gente gostaria, né? Gente assim. Melhor tipo de rolê com mozão? Cachoeira. Sério? Cachoeira, pra poder estar sozinho e fazer no meio do mato mesmo, assim. Acho que isso... nossa, isso é maravilhoso. Eu não sei se eu teria coragem, será?
Ah, eu acho isso incrível, assim. Eu acho. Adorei. Quem tá comigo sabe que sempre tem esse rolê. Vai sempre ter que ter. Memória mais engraçada em um set de filmagem. Um set de filmagem mais engraçada. Ah, no Pantanal, que eu tinha que fazer uma cena em que eu tinha que contracenar com um jacaré. E aí o jacaré não tava colaborando muito, assim, sabe? O satélite não bateu nele. Então, a gente teve uma dificuldade ali de uma relação. E aí, eu não sei o que aconteceu, que eu não podia me aproximar, mas a câmera tava pegando de um ângulo que dava a impressão de que eu tava próximo. Só que o briefing, né, da cena era Zaqueu se aproxima e depois sai correndo porque o jacaré avança. E aí eu tava numa distância, é isso, gente, a ilusão da câmera, né? Então, assim, pra mim, eu tava numa distância, assim, de uns 5 metros do jacaré, mas a posição que a câmera tava, dava a impressão de que eu tava próximo, mas eu não tava com essa visão da câmera. Então eu fui me aproximando. E o jacaré é uma coisa que ele interpreta, né? Ele é muito aqui, na dele. E aí eu dei mais um passo. No que eu dei mais um passo, ele se mexeu. No que ele se mexeu, a cena real, assim, aí eu saio realmente correndo desesperadamente, porque eu fiquei achando que esse bicho ia me destroçar. Isso era o meu segundo dia no Pantanal. A gente tava gravando lá no Pantanal mesmo, era o meu segundo dia. Então eu fiquei em pânico. Acho que foi as coisas mais engraçadas, assim, que não foi muito legal contracenar com um jacaré. Uma música do Belchior, pra você cantar um pouquinho. Pra eu cantar... eu já falei de fotografia, então eu não vou falar de fotografia, mas eu vou fazer então. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Ai, eu me arrepiei, gente, sério. Ah, é mesmo? Bonitinha. Eu me arrepiei. Um filme da Xuxa. Lua de Cristal. Claro, óbvio. Quem não queria A gente tomar um banho de leite? começou falando da Xuxa e a gente termina falando da Xuxa. É, gente. Mas você tem Ivete Sangalo no WhatsApp também. Tem Ivete Sangalo no WhatsApp, eu tenho. Menino, faz um grupo. Tenho, vou fazer, né? Xuxa e Ivete Sangalo. Vou Olha fazer. esse grupo. Olha, eu vou botar vocês duas, tá? Já que elas têm com a Angélica, eu não tenho. Angélica, eu não tenho o seu WhatsApp. Olha, essa entrevista serviu pra você recuperar o telefone da Anitta, Anitta. da Angélica e cobrar a entrevista pro Tá vendo? Silver Show. Então, vocês estão ligados. E aí, o que eu vou fazer? Vocês que assistem aqui ao Na Palma da Mari já estão cansados de me ver fazer a abertura e encerrar o programa. Então eu vou deixar o menino Silvério lá de trás brilhar. Pra você encerrar pra mim hoje. Sério? Por favor. Ai, encerra. que honra. Agora não é o Na Palma da Mari, mas agora é o seu programa, tá? Olha. Então, por favor, encerre. E é isso, gente. Vocês vêm sempre aqui. Deixa pra lá. Só lembra, ó. A única coisa que você tem que lembrar. Toda quinta-feira, episódio novo, 8 da noite. Tá bom. Pode agradecer todo mundo. Aquela câmera ali, vai que é sua. Então, gente, quero agradecer a vocês que nos assistiram aqui, Mari e eu. Lembrando que tem episódio toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Então, você não pode perder, ó. Na Palma com Mari, hoje, terminando com Silver Show. A gente se vê.